primeira vez na história de Portugal, nós temos um regime aceito, expressa ou tacitamente por todos os grandes atores políticos e enquadrado internacionalmente pela NATO, pela União Europeia. Geralmente as pessoas têm uma tendência para lembrar desses últimos dois fatores, que são fatores extraordinariamente importantes, mas esquecendo o primeiro. Pela primeira vez, repito, temos um regime aceito, expressa ou tacitamente por todos os grandes atores políticos. Isto quer dizer que não há oposições dispostas a recorrer à violência para efetuar mudanças de governo ou mudanças de regime. É a primeira vez na história de Portugal nos últimos 200 anos. Anteriormente, dos vários regimes que tivemos, houve sempre oposições maiores ou menores, mais decididas ou menos decididas, mais capazes ou menos capazes, a conspirar, a tentar roubar o governo, a andar nos quartéis, a ver se levantava tropas para sair. É a primeira vez que não temos isso. Temos um regime aceito por todos os grandes atores políticos. Mas nós habituamos rapidamente às coisas boas. Isto é uma coisa boa e agora já nos parece natural. Não era. Não era até no princípio do atual regime, entre 1974 e 76. Temos, pela primeira vez, um mecanismo de alternância no governo assente no sufrágio universal e através de eleições reconhecidas como justas por todos os participantes. Repito, temos pela primeira vez um mecanismo de alternância no governo assente no sufrágio universal e através de eleições reconhecidas como justas e limpas por todos os participantes. As primeiras eleições com estas características são as eleições de 25 de abril de 1975. Sufrágio universal, as pessoas lembram-se desse aspecto. É a primeira vez que há sufrágio universal em Portugal. Há homens e mulheres, adultos. Mas é também a primeira vez que temos eleições de um daqueles grandes participantes, digamos assim, significativos, se lembrou de dizer que as eleições não tinham sido limpas ou tinham sido fraudulentas. Todas as eleições em Portugal, antes de 1975, foram declaradas como fraudulentas por alguns daqueles que nelas participaram. Usualmente, forças políticas importantes. É a primeira vez que temos eleições reconhecidas como justas e limpas por todos aqueles que nelas participam. Também é a primeira vez, aí desde 1976, 1982, que não temos, sob o poder político, tutelas não democráticas. Tinha acontecido nos outros regimes, uns mais diretamente, outros menos escandalosamente, mas a partir de 1982 os nossos órgãos de direção política do Estado são eleitos por nós, respondem, por nós não respondem perante outro tipo de órgão que não tenha essa origem democrática. Ora bem, se pela primeira vez temos uma democracia com estas características, uma democracia que é um regime aceito por todos, uma democracia que é um regime que tem mecanismos de alternância que também são reconhecidos como eficientes e legítimos por todos aqueles que participam no jogo político, se temos uma democracia onde não há tutelas não democráticas sobre o poder político, trata-se, perante este cenário, de saber explorar este enorme recurso, esta riqueza política, este grande capital político. Para isso, precisamos de encarar a democracia de uma maneira diferente daquela que foi encarada tradicionalmente nas culturas políticas portuguesas até um tempo recente. Não como uma forma de o Estado criar o povo, não como uma forma de vanguardas gerarem na sociedade gente à sua imagem e semelhança, mas como uma forma de responsabilizar esse povo pelo seu destino através de movimentos cívicos coletivos.
estive aqui a começar a fazer o elogio desta democracia e eu sei também, como muito provavelmente vocês já estão a pensar, eu sei que os nossos partidos políticos foram construídos a partir de cima, de um pouco de cima para baixo, e que dependem do Estado e que uma grande parte do eleitorado também depende do Estado e que, portanto, pode ser manipulado dessa maneira. Também sei que o sistema eleitoral não favorece maiorias de governo clara e que as relações entre alguns órgãos de soberania não são as melhores para definir responsabilidades políticas, mas digo tudo isso, que é verdade, de vez em quando também digo essas coisas, quando me falha ter as melhores para escrever nos jornais. Já não é preciso, como dizer o Bessa Queiroz, ir bater no Bei de Tunes, basta bater aqui no nosso Bei de Lisboa, coitado, seja ele qual for, mas podemos sempre bater. Mas, por mais defeitos, por mais limitações que tenha este regime, nós temos de pensar que há aqui a possibilidade, repito, a possibilidade de a pressão para fazer mudanças em Portugal, em vez de ser o resultado de uma catástrofe, como às vezes aconteceu no passado, poder ser o resultado de um projeto cívico alternativo liderado por uma parte da classe política. Temos condições para isso. Isto é, não precisamos de uma catástrofe. Não precisamos de meios revolucionários para fazer aquele pacote de reformas de que alguns falam. Porque temos em Portugal, sem dúvida nenhuma, o pior regime político da nossa história, à exceção de todos os outros. A democracia liberal não é um obstáculo. É o nosso maior recurso neste momento. Para isso, embora não fosse necessário, ou melhor, gostava que não fosse necessário, mas talvez convenha lembrar esse facto, não é verdade que as ditaduras sejam mais eficientes, mais eficazes para resolver problemas. Veja-se o caso do último governo do Estado Novo, entre 1968 e 1974, perante o problema do chamado trabalho. Se as ditaduras fossem a melhor maneira de resolver, porque é que não resolveram? É verdade que depois vão dizer, mas a seguir resolveu-se mal bem, mas eles não resolveram melhor. Também podem dizer que isto é um exemplo extremo, isto é de um problema mais ou menos intratável, mas isso lembrando apenas deste para dispensar explicações de outras dimensões, de outros problemas que na época afetavam o país, alguns dos quais tinham a ver já com alguns problemas que nós hoje temos e que esse governo da ditadura também não resolveu da melhor maneira. Ou pelo menos não resolveu com uma, digamos, com uma vontade muito maior do que teria com que um governo sujeito ao escrutínio parlamentar, ao escrutínio da opinião pública e aberto a discussões políticas livres o teriam resolvido. Também o desmantelamento do condicionamento industrial, etc. Aquilo foi tudo coisas muito complicadas, mal feitas, mal acabadas, por melhor que tivessem sido as intenções de algumas das pessoas que se envolveram nesse processo na altura entre 1968 e 1974. Mas é bom lembrar que esse governo de 68 e 74 é um governo em que, até, aliás, na governação participaram algumas das pessoas que depois viriam a ter responsabilidades políticas, continuariam a ter responsabilidades de governação depois de 1974 e que participaram, fizeram a primeira experiência com as melhores das intenções e que, certamente, e há pouco tempo estive associado a uma iniciativa em que precisamente se tentou recolher testemunhos acerca desse época do governo do professor Marcelo Caetano e a via das reformas também não foi nada fácil então. Isto é, a ditadura não facilitou absolutamente, não era, pelo contrário, fiquei com a impressão, aliás, de que a ditadura tinha limitado ainda mais aquilo que se podia fazer, mas enfim, isso é outra discussão. Mas de qualquer maneira não é verdade que se tivéssemos a possibilidade de, durante uns meses, suspender o nosso regime atual, não tenho a certeza que resolveríamos os problemas, pelo contrário, até tenho a vaga suspeita de que agradaríamos muito. Também não é verdade que as democracias não mudem. Agora ele citar o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas apetece-me citar o caso de Portugal. Portugal, na década de 80,
com as duas reformas constitucionais, com o trabalho que é feito pelo Governo do Bloco Central,